A atualidade nacional e internacional é para ver agora neste Jornal da Tarde que começa. Boa tarde, bem-vindo. Vamos às notícias. Indivíduos ainda a monte raptaram a princípio da noite de ontem em Chimoio, Manica, um dos filhos do proprietário do Grupo Moçambique Comercial. Munidos de armas de fogo, os criminosos imobilizaram a viatura da vítima após troca de tiros e de seguida levaram-no para a parte incerta. Segundo testemunhas, o crime aconteceu quando eram por volta das 19h30 desta terça-feira. Duas viaturas ligeiras de cor branca bloquearam em plena rua de Sussundenga, no centro da cidade de Chimoio, Manica, o automóvel que transportava um dos filhos do proprietário do Grupo Moçambique Comercial. Foi um momento de tensão, dado que os bandidos tiveram que recorrer a tiroteio para sequestrar a vítima. No asfalto, pode-se verificar estilhaços de vidros resultantes da troca de tiro entre as partes. Na altura do rapto, a vítima estava na companhia dos seus segurança, mas a resposta destes não foi suficiente para proteger o seu cliente. Houve tiroteio quem com quem? Segurança, e também. Forçaram a sair do carro para o carro dele. Vinham também vizinhos que lhe apontaram com a arma para que não falasse nada. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, já está no encalço dos malfeitores. Não se sabe ao certo quantos sequestradores estiveram envolvidos na incursão. É possível evitar, por via disso mesmo, foi raptado para a parte incerta. A polícia tomou conhecimento e encetou diligências junto de Cernic com vista a esclarecer este caso. Este é o terceiro caso relacionado com o rapto de um agente econômico a se registrar na cidade de Chimoio no intervalo de um ano. Coincidência ou não, é que este rapto aconteceu a menos de 50 metros do primeiro caso, isto é, próximo à residência do proprietário do Grupo Mafuia e ainda de frente de uma empresa de segurança privada. Conselho de Ministros aprova a execução de medidas administrativas na sequência da prorrogação do estado de emergência por mais 30 dias em Moçambique. Destaque vai para a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. No contexto da mitigação dos efeitos da Covid-19, o Governo aprovou em sessão do Conselho de Ministros 2 decretos. O primeiro aprova as medidas de execução administrativa no âmbito da prorrogação do estado de emergência por mais 30 dias e o segundo concretiza as medidas temporárias e de exceção para a prevenção e contenção da propagação da pandemia durante o período de vigência do estado de emergência. Temos uma aglutinação daquilo que constava dos 2 decretos revogados e trazemos pequenas inovações que consistem ou que consistirão em algumas pequenas aberturas, nomeadamente no que concerne ao funcionamento do baú, em que vamos passar a ter algumas aberturas para dar vazão até a questões que fazem com que fiquem pendentes questões relativas ao combate à propagação da própria Covid-19. Referimos a questões como abertura de empresa, reserva de nome. Também trazemos uma previsão mais clara sobre as instituições financeiras enquanto serviços primários, para permitir que algumas operações possam ocorrer de forma mais segura. Não é? Havia uma relativa omissão no decreto anterior, clarificamos agora. Vamos também clarificar alguns aspectos que têm a ver com alguns pequenos constrangimentos naquilo que são algumas atividades desportivas praticadas de forma individual ao nível das nossas zonas costeiras, nas zonas das praias. Tem havido alguma interpretação diferente relativamente às caminhadas que são feitas por algumas pessoas a título de exercício de manutenção física. Vamos esclarecer aqui que isso não foi em nenhum momento colocado em causa. O Governo está preocupado com a circulação desnecessária de pessoas. A palavra de ordem é: fique em casa e previna-se da Covid-19. Não se trazem novas medidas, mas vão-se reforçar as medidas que já existiam, porque de por si são suficientes para responder àquilo que são as exigências do nível 3. É uma preocupação que temos, pelo que continuamos a repetir aqui e aproveitamos os vossos órgãos de comunicação social para fazer eco
a voz de Sua Excelência Presidente da República, ficamos em casa, saibamos manter as crianças em casa, que respeitemos o nível dos serviços, as medidas que foram já decretadas no sentido de haver a rotatividade dos funcionários nos limites específicos de cada instituição de acordo com o decreto. O novo decreto que aprova as medidas de execução administrativa não introduz alterações significativas, além da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos. O Governo aprova decreto que cria a função de secretário permanente na Secretaria de Estado Central. O decreto visa garantir a gestão administrativa corrente das Secretarias de Estado de nível central. O decreto que cria a função de secretário permanente na Secretaria de Estado Central. Este decreto tem como objetivo garantir a gestão administrativa corrente das Secretarias de Estado de nível central, definindo o âmbito de atuação, bem como o conjunto de competências do secretário permanente na Secretaria de Estado Central. O decreto que altera os artigos 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 do decreto número 47/2016 de 1 de novembro, que cria o Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cássimo, IFPL-LAP. Este decreto visa definir e adequar o órgão de tutela do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cássimo ao decreto presidencial número 2/2020 de 30 de janeiro, que cria a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, em resultado da extinção do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. O Governo apreciou informações sobre a gestão de recursos marinhos, tendo aprovado na sessão desta terça-feira a resolução que nomeia o gestor máximo do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, PROZUL FP. A resolução que nomeia Miguel Micas Longa para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP, abreviadamente designada PROAZUL FP. Miguel Micas Longa foi PCA do extinto Fundo de Fomento Pesqueiro, o PROAZUL, órgão titulado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, em um mecanismo de financiamento de projetos e atividades sustentáveis de pesca e aquacultura. O Ministro da Indústria e Comércio defende redução de tempo na emissão de licenças e alvarás no balcão de atendimento único da cidade de Maputo. Carlos Mesquita falava momentos depois de visitar as instalações do baú, que paralisou as atividades ao público devido à pandemia do novo coronavírus. O Balcão de Atendimento Único é a instituição que tramita processos como alvarás e licenças para a abertura de empresas. O Ministro da Indústria e Comércio considera que o trabalho feito pelos profissionais é de elevada importância, daí a necessidade de celeridade na emissão dos documentos. Nós queremos que o IBAU desempenhe de facto o seu papel, cumprindo os objetivos centrais, portanto, que um deles foi o objetivo estratégico global das reformas no setor público, onde também se enquadra as questões do ambiente, melhoramento do ambiente de negócios e de doing business, em que se perspectiva, portanto, a redução do tempo de processamento do licenciamento e alvarás por parte dos cidadãos que procuram estes serviços. Durante a visita que efetuou àquela instituição nesta segunda-feira, Carlos Mesquita disse que, devido à pertinência dos serviços do baú na economia, levaria a proposta ao Conselho de Ministros da necessidade de retoma dos trabalhos, por considerar que há cidadãos que pretendem constituir empresas, sobretudo de fabrico de produtos essenciais. Fazer um relaxamento para termos serviços mínimos, porque ainda continuam a haver empresas ou cidadãos que querem constituir empresas, melhor dizendo, que até é para a produção de produtos essenciais para o Covid. E face a uma das medidas que foram tomadas, neste momento não é possível. Mas estamos a analisar e vamos levar isso à consideração do Conselho de Ministros. Já na terça-feira, o Conselho de Ministros respondeu positivamente à pretensão de Carlos Mesquita. Ao funcionamento do baú, em que vamos passar a ter algumas aberturas para dar vazão até a questões que fazem
com que fiquem pendentes questões relativas ao combate à propagação da própria Covid-19. Referimos a questões como abertura de empresa, reserva de nome. O ministro da Indústria e Comércio quer a rotatividade dos funcionários no baú da cidade de Maputo para evitar possíveis contaminações por Covid-19. É a primeira visita que Mesquita efetua ao baú da cidade de Maputo desde a sua nomeação para o cargo de ministro da Indústria e Comércio. Um dos 215 passageiros chegados a Maputo, vindos de Portugal, está infectado pelo novo coronavírus. O visado é moçambicano, 46 anos, e com o novo caso são já 81 infectados no país, 19 dos quais já recuperados. Foi deste voo da TAP que o governo moçambicano, num gesto humanitário, repatriou alguns concidadãos que se encontravam na Europa. O regresso de nacionais ao solo pátrio, no quadro da proteção e assistência pelo Executivo, veio a confirmar no rastreio e no controle de passageiros mais um caso de infecção pelo coronavírus. Quer os testados negativos, quer o infectado, todos os 215 passageiros vindos de Lisboa devem e estão a observar a quarentena. Mas o teste positivo gerou uma nova cadeia de contactos a serem seguidos pelos serviços de saúde para evitar contaminações domésticas derivadas deste caso importado. Por outro lado, há uma satisfação pelo fato de todos os 52 testes de Cabo Delgado terem dado negativo, sublinhando a gradual quebra de contaminações que alarmavam o país a partir do acampamento da Petrolífera Total em Afungi. Até hoje, dia 5 de maio de 2020, no nosso país foram testados 2.867 casos suspeitos no laboratório de referência do Instituto Nacional de Saúde em Marraquém, dos quais 269 nas últimas 24 horas. Dos casos testados, 268 revelaram-se negativos para infecção de Covid-19 e um revelou-se positivo para o Covid-19. O mesmo não apresenta sintomatologia e, por isso, encontra-se em isolamento domiciliar. E, neste momento, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, está em processo o mapeamento dos contactos deste caso, que é o caso 81. Assim sendo, resumindo, o nosso país tem 81 casos neste momento positivos. No país, neste momento, contamos ainda com os 19 recuperados totalmente da infecção do Covid-19. E não temos nenhum óbito relacionado com Covid-19 no nosso país. Importa referir que, dos casos testados, 217 são da cidade de Maputo, dos quais 215 resultaram da testagem dos passageiros vindo no voo da TAP no domingo último, e 52 são de Cabo Delgado, e os de Cabo Delgado estão relacionados com a investigação em curso em Afungi. De acordo com o Ministério da Saúde, por terem apresentado sintomas ligeiros, os 19 pacientes recuperados não tiveram uma intervenção médica uniforme e acutilante que possa sugerir, a partir do tratamento administrado, um protocolo a prescrever ou a recomendar aos demais infectados. Difícil determinar, portanto, o que é que foi chave para a sua recuperação. E é preciso enfatizar que a maior parte dos nossos casos são hipossintomáticos, ou têm poucos sintomas ou nenhum sintomas. Portanto, o acompanhamento é feito no sentido de garantia do bem-estar dessas pessoas e aconselhamentos sobre medidas de saúde, mas determinar até este momento não houve grandes intervenções em termos médicos
para a maior parte dos indivíduos. Quanto à vacina supostamente descoberta pelo Madagascar e não reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, Moçambique mantém reservas pelo fato da mesma não ter sido validada, observando os padrões cientificamente reconhecidos a nível internacional. Entretanto, não nega a possibilidade de o referido xarope ter curado um e outro doente, mesmo sem a regularidade lógica previsível em outros fármacos validados pelos padrões científicos. Já arrancou o estudo de viabilidade do impacto ambiental para a construção do grande sistema de abastecimento de água à vila-sede de Xqualaquala, norte da província de Gaza. À semelhança das vilas de Xibuto, Mabalane e Xibubo, os residentes da vila Eduardo Mondlane em Xqualaquala, província de Gaza, também poderão beneficiar do sistema de abastecimento de água. Temos a fé que vai acontecer, o governo está a trabalhar no sentido de este sistema seja ou torne a realidade no distrito de Xqualaquala. Estava cá o consultor, fez o levantamento e agora estamos para entrar na fase de estudo ambiental. Vai ser o primeiro grande sistema no distrito de Xqualaquala. Enquanto se aguarda pela conclusão do estudo de impacto ambiental, decorre o processo de transformação de algumas bombas manuais em pequenos sistemas de abastecimento de água. Não só a conclusão do sistema de captação de águas pluviais de Litatla. Neste momento, também a conclusão do sistema do primeiro bairro de Xqualaquala B. A ser materializado, o projeto da construção do grande sistema de abastecimento de água, a vila-sede de Xqualaquala, em Gaza, vai beneficiar mais de 8.000 famílias. O governo de Marraquém, na província de Maputo, demoliu na última segunda-feira 130 moradias, dentre habitadas e em construção na localidade de Ricatla. As casas foram construídas no espaço pertencente à FACIM e ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Esta agitação é de parte dos residentes de Ricatla, que viram suas casas e obras demolidas esta segunda-feira pelo governo de Marraquém, alegadamente por terem sido construídas num espaço alheio. Quando queremos saber os porquê, fomos na administração, o administrador diz que este espaço é do governo. Os abrangidos pela força das máquinas demolidoras, acompanhadas pelos técnicos do governo local e da Polícia da República de Moçambique, dizem que o braço de ferro entre as duas partes está instalado há 4 anos. Não estou a ver onde eu de voltar para casa dos meus pais. Eu sou casada, não posso voltar para casa dos meus pais. O espaço é pertencente à empresa Feira Internacional de Maputo, FACIM, e ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Alguém foi buscar o dinheiro na banca, alguém foi buscar o dinheiro na agiota para poder fazer uma casa para viver. Agora o esforço foi reduzido em cinzas e estamos aqui de braços atados. O governo local diz que mesmo sabendo da proibição de construção neste espaço, as pessoas foram invadindo o local. Considera que o aviso foi feito até porque nos meses de setembro, outubro e novembro, os técnicos foram sinalizar as casas que viriam a ser demolidas nesta segunda-feira. As populações não podem dizer que não foram avisadas. Estão aqui todas as documentações. Desde setembro, outubro, inclusive em novembro fomos sinalizar todas as obras que eles deviam demolir sozinhos. Nós temos aqui sindicatos de pessoas, de crime, de terrenos. Eram no total 150 casas que deviam ser demolidas, mas apenas 130 tombaram. As restantes também podem terminar com o mesmo destino assim que o governo tomar nova decisão. Secretário de Estado da província de Gaza insta a penitenciária provincial a aumentar as áreas de produção de arroz e incrementar os atuais níveis de produção de cereais, fixado em 3 toneladas por hectare. Até novembro próximo não vai faltar arroz para a alimentação dos reclusos na penitenciária provincial de Gaza. Queríamos incentivar para continuarem a trabalhar, queríamos incentivar para continuarem focados na produção, porque só assim
não vão entrar naquele ciclo vicioso da delinquência, sair para depois amanhã voltar. Pelos cálculos que fizeram, vão conseguir alimentar a vossa penitenciária por 6 meses. Mas se fizerem acima de 3, estamos a falar de 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque neste regadio nós visitamos, o regadio vai-se até 10 toneladas por hectare. Se vocês fizerem 10 toneladas, vocês não só alimentam-se por um ano inteiro, como também conseguem ter excedente para venderem fora. O desafio foi lançado e aceito pelos gestores da penitenciária provincial, mas faltam recursos para a materialização. Preciso que tenhamos um investimento, tenhamos custos, porque cada hectare é um valor, é um dinheiro. Então, tenhamos mesmo condições de investimento para podermos superar. Nós vamos ver como é que nós fazemos isto também para apoiar, porque é importante apoiar e apoiar bem, porque são atividades destas que tornam o nosso sistema reclusório mais humano possível. Aos funcionários da administração penitenciária também vai o nosso agradecimento pelo trabalho que estão a fazer. As imagens são de Domingos Tomás, Isidro Macuacua, TVM. Os locais considerados um potencial risco para o contágio do coronavírus na cidade de Maputo vão ter túneis de desinfecção em massa. O município já identificou mercados, terminais de transporte e alguns serviços para a montagem do equipamento de proteção contra a Covid-19. Com a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda. Stop Covid-19 é o nome da campanha que o município de Maputo está a levar a cabo em parceria com algumas empresas privadas. O objetivo é a prevenção à doença em alguns locais de aglomerado populacional. O que nós pretendemos com atividades como esta, a longo prazo, é garantir que os nossos mercados, as nossas terminais e outros locais que nós consideramos de aglomeração e que existe um potencial risco de podermos receber ou passar doença, possam ter túneis como este. Pretendemos também avançar na perspectiva, além da colocação de túneis, além de ter um homem que possa fazer a desinfecção das mãos, termos em todos os nossos locais um local para fazer a lavagem correta das mãos. A campanha da idilidade visa também sensibilizar a população a usar máscaras e manter o distanciamento físico. A Sane Vilal optou por este negócio à entrada do mercado. Máscara fizemos, eu faço, mas só não compra porque não há dinheiro. Constância Luiz também lamenta a falta de clientes. Antes do coronavírus, Constância cuidava neste salão, em média diária, 5 pessoas. Não, agora não está a andar bem, por causa de corona. Cliente já não vem mais. Só vê aqueles que precisam de trançar e vão para o serviço mesmo. O mercado de Janete, na cidade de Maputo, encerrou 47 estabelecimentos por desobediência às regras impostas pelo estado de emergência. Enia Eduardo é uma das 900 vendedeiras de mercado que está a cumprir com as normas. 1 metro, estamos com máscara todos os dias e fechamos cedo no mercado. Já não ficamos como antes. Estados Unidos da América prometem cooperar com outros países na busca de solução para o combate à Covid-19. O desenvolvimento desta notícia depois do intervalo. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Tarde. Dos 437 indultados em Gaza, no quadro da Lei de Amnistia e Perdão de Penas, nenhum voltou às celas, já lá vão 3 semanas. A TVM ouviu alguns indultados e liderança comunitária em Xonguen. O ambiente que se vive é de cordialidade. Xene, condenado a 12 meses, e Sebastião Sambo, condenado a 8 meses, beneficiaram da Lei da Amnistia e Perdão de Penas. Durante o tempo em que eu estive preso, aprendi muito. Em palavras muito resumidas, vou dizer, aprendi a saber estar e saber ser. E agora que saiu, o que é que está a fazer na sociedade?
na sociedade, ajudo os meus pais na machamba. Ambos residentes em Xonguene, na província de Gaza, dizem terem sido bem acolhidos pela sociedade e prometem retribuir a bondade adotando um comportamento exemplar. É essa mensagem que eu levo para os meus amigos, vizinhos, a sociedade toda que está cá por fora, que temos que optar em boas atitudes. A liderança comunitária que acompanha o dia a dia dos indultados também não tem razões de queixa. Desde que ele saiu para cá, ele está se comportando da boa maneira. Eu com o chefe do bairro, já fomos visitar por 2 vezes, além de saber como que ele está. Mesmo está muito bom. Até aqui ninguém regressou às celas. Isso o que significa para você? Significa que o processo, consideramos nós, o processo foi positivo, está sendo positivo. Dos 437 indultados na província de Gaza, 326 foram amnistiados e 111 perdoados. 3 indivíduos munidos de instrumentos contundentes assaltam um estaleiro pertencente ao Corredor de Desenvolvimento do Norte, no distrito de Malema, em Nampula, e saqueiam diversos bens. Os indiciados já estão a contas com a polícia e confessam o crime. Com recurso a uma alavanca e outros instrumentos contundentes, estes 3 meliantes, a contas com a Polícia da República, assaltaram um estaleiro pertencente ao Corredor de Desenvolvimento do Norte, CDN, no distrito de Malema, em Nampula. Na incursão, os indiciados apoderaram-se de diversos bens pertencentes ao consórcio, segundo conta o chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM. Uma quadrilha composta por 4 indivíduos, com recurso a um instrumento contundente do tipo alavanca, danificou o cadeado do portão do estaleiro e se introduziu no interior deste estaleiro. E de seguida, arrombaram as janelas de alguns contentores lá existentes, onde furtaram diversos bens, nomeadamente 10 colchões, 9 coxas, 15 lençóis, 6 almofadas, 2 guarda-fatos, um fogão, entre outros bens. Os indiciados são confessos no crime de furto qualificado. Quando eu entrei dentro, encontrei umas cenas que eu carreguei colchão, mais umas mensinhas pequeno, veio. Então agora estou a cortar, vamos carregar. Então eu comecei a seguir. Quando cheguei no lugar, começamos a carregar as coisas. Eu carregava colchões, mais manta e fronha. Chegamos no sítio, começamos a transportar aquelas coisas. Cada um estava a guardar em casa dele. Eu estava a sair em casa da minha namorada, então eu regresso a sair em casa da minha namorada. Eu grosso com esses meus amigos a sair na bolada dele. Eu falei que pá, amalhei essa bolada aí, metarem. Eles disseram que pá, melhor me seguir para eu poder você levar a sua parte. Eu comecei a seguir. Fomos, eu levei 2 colchões. Localizado a mais de 200 km da capital provincial cidade de Nampula, o distrito de Malema é atravessado pela linha férrea que liga a região norte e centro do país. Detidos semana finda em Gaza, 12 indivíduos acusados de violar as medidas do estado de emergência impostas pela pandemia da Covid-19. Ainda na semana finda, em Gaza, foram encerrados mais de 450 estabelecimentos comerciais. Este grupo de 6 indivíduos encarcerados nas celas da 2ª Esquadra da PRM na cidade de Xai-Xai faz parte dos 12 detidos por desobediência às normas do estado de emergência na província de Gaza. Por que está aqui concretamente? Por causa de beber. Encontraram a beber onde? Em casa de Sandra. Onde é que fica isso? Berdojo. Angatisha kuligwa langu flatibisiwa ntiba kulela mabarakela macervejas santuário. Fomos obrigados a deter 12 indivíduos que trata-se de
comerciantes de barracas. Estes estavam a desenvolver suas atividades à margem do decreto presidencial. Falando durante o briefing semanal, o chefe das relações públicas no comando provincial da PRM Gaza, Carlos Macuaco, garante que a corporação continuará a ser implacável contra todos os infratores. É preciso que cada cidadão, onde que esteja, contribua por cumprimento destas medidas, mas também seja um agente, um ativista para persuadir aos outros a cumprir com as medidas de prevenção e propagação da pandemia. A Polícia da República pede a colaboração de todos para se evitar possíveis cenários de catástrofe pela Covid-19 na província de Gaza. Em Nampula, a Visão Mundial, uma organização não governamental, junta-se aos órgãos de administração do distrito de Nakaroa na sensibilização para o cumprimento das medidas de prevenção face ao novo coronavírus. Situado a cerca de 200 km da cidade de Nampula, no distrito de Nakaroa, são ainda visíveis as marcas de uma aparente apatia face aos perigos que o coronavírus está a trazer ao mundo. Registra-se um retrocesso no cumprimento das medidas de prevenção. Aqui eu acompanhei, tipo coronavírus, quando começa uma pessoa a atingir no corpo inteiro, né? É problema de fazer muitas coisas, mas chegam umas coisas aqui. Ali as coisas, também roupas de calamidade para não precisamos de usar. Talvez lá nas zonas acometidas pode haver que já as informações são um pouco chegadas lá. Não sei, esse lado também sabe, não sei também. É aqui na Caroa, mas também, eu não existe também esse coronavírus, né? Sabe o que é doer? Não. O governo do distrito diz-se preocupado, está a trabalhar, mas acredita que ainda há muito o que fazer. Necessidade, de facto, de fazer algum esforço com relação aos motociclistas, porque estes deveriam, de facto, todos eles terem as máscaras. E o que nos apresenta é que eles não têm condição de adquirir esta máscara. Então, há toda a necessidade em que o governo também possa apoiar esses motociclistas. Estes locais ainda continuamos a observar o aglomerado de jovens a praticar atividade desportiva. Então, temos muito que fazer, de facto. E porque o coronavírus ataca qualquer um, unidos numa mesma causa que é a prevenção, a Visão Mundial, uma organização não governamental internacional de ajuda humanitária, se junta à causa e sensibiliza a população nas comunidades no sentido de mudar as mentes. Trabalhamos junto aos comitês de saúde, trabalhamos junto os pastores, trabalhamos junto grupos de matrona e as crianças, sensibilizando a eles que em conjunto a nível da comunidade possamos pôr em prática as medidas de prevenção. E uma delas é mesmo a interdição de cultos religiosos e ainda de cerimônias dos ritos de iniciação para as raparigas. Não costumo ouvir sobre os ritos de iniciação porque com essa doença fazer ritos de iniciação acumula-se pessoas e não podemos se acumular porque se transmitimos através da boca, olhos e nariz, então não podemos se abraçar. Por isso esse dia com o rito de iniciação não está a dar certo. Lembrar que o desrespeito das regras estipuladas no decreto presidencial que declara o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 tem as suas penalizações. Centro de Acolhimento de Crianças Especiais Dom Orione, Maputo, recebe donativo de produtos de higiene e de proteção no contexto do combate contra a Covid-19. A oferta é do projeto Vidas da ZAP. A disponibilização dos materiais de proteção contra a Covid-19 enquadra-se na iniciativa de apoio e desenvolvimento das comunidades e proteção de pessoas carenciadas. Neste momento da pandemia, nós, para além daquilo que é este apoio simbólico que a ZAP tem feito mensalmente junto às orfanatos e lar de idosos, decidimos apoiar com bens higiênicos, que é lexívia, sabão, álcool em gel, diversos material contra a proteção da propagação de Covid-19. O donativo é constituído por um pulverizador, balde de limpeza, vinagre, lexívia e sabão. A nossa casa trabalha com crianças especiais, então
todo o cuidado faz-se necessário, e esses produtos com certeza vêm ajudar ainda mais a gente ter atenção, cuidado para com as nossas crianças, também poder receber as pessoas que por necessidade têm que entrar dentro dessa casa, ou algum doador que chega até o nosso portão, não é? A gente tem que ter algum material, pelo menos para a gente poder atendê-lo, estar com ele. Então a gente agradece muito porque vem nos ajudar e muito para esta prevenção. Desde o lançamento do projeto Vidas, em 2018, a ZAP já beneficiou pelo menos 32 instituições a nível nacional, direcionadas ao acolhimento de crianças órfãs e abandonadas, bem como idosos. Agentes econômicos de Quamba e Niassa reforçam medidas de prevenção contra a Covid-19 no distrito. Com efeito, disponibilizaram uma viatura e diverso material de higiene ao governo local. Na luta contra o novo coronavírus, ninguém fica de fora. É isso que moveu os agentes econômicos de Quamba e Niassa. Mobilizaram apoios e reforçaram as atividades de prevenção da Covid-19 no distrito. Material de higiene e viatura entregues ao governo do distrito. 25 quilos de cloro, 31 caixas de sabão em barras, 9 pulverizadores manuais, 10 baldes de 60 litros de capacidade com torneiras acopuladas, 3 baldes de 40 litros de capacidade, também com torneiras acopuladas, uma caixa de sabão em líquido, 14 barras de sabão soltas, 1.200 máscaras de tipo caseiras, 10 máscaras plásticas faciais, 120 litros de gasolina, já pagos na bomba total, mais 5.000 meticais em dinheiro físico. É a segunda vez que nós estamos sendo beneficiados. A primeira vez nós recebemos 200 litros de diesel, 50 litros de gasolina, 300 máscaras e recebemos o cloro que nós no início utilizamos no nosso hospital. A viatura é para ser usada pelas equipas multissetoriais na mobilização social para a prevenção da pandemia. Para poder ajudar, em caso de necessidade, a difundir a mensagem dessa epidemia. Parte das máscaras de proteção facial foi distribuída aos vendedores e utentes do mercado de Adini 3, no Conselho Autárquico de Quamba, província de Niassa. Para evitar a propagação da Covid-19, o governo de Nacala Velha reforça medidas de desinfecção de viaturas que entram e saem do distrito. Na entrada do distrito de Nacala Velha, o cenário mudou. Todas as viaturas que entram e saem são pulverizadas. O governo do distrito reforça desta forma as medidas para evitar a propagação da Covid-19. Nenhum carro entra e sai sem ser pulverizado e sem exigirmos os nossos concidadãos o uso da máscara e, acima de tudo, a lavagem das mãos como medidas de prevenção. Portanto, estas são medidas de prevenção obrigatórias e nós não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação para com esta pandemia. Sabemos que no nosso distrito existem mais de 25 transportadores semicoletivos, existem motociclistas com um número mais de 40, então estes todos precisam ser protegidos e nós como governo, a nossa obrigação é cumprir e fazer cumprir as medidas de prevenção. A desinfecção e a lavagem das mãos é de caráter obrigatório. Tudo para garantir a saúde dos utentes. A gente vai fiscalizar o uso das máscaras e vamos medir temperatura a todos os passageiros, incluindo os motoristas também. E eu não trago as pessoas que não têm máscara. Levo as pessoas que têm máscara. Aquele que não tem máscara eu não levo no meu carro. Essa iniciativa de pulverizar a viatura, como é que olha? Tá, para mim é bom. Está a sair de onde? Vai para onde? Está a sair de Nacala Porto, vou para Nacala Velha. Sempre andar com máscara. Claro que sim, ando com máscara assim cada vez mais. Nacala Velha, dirigido agora pelo mais jovem administrador, optou em criar equipas multissetoriais para, junto das comunidades e locais de maior aglomeração como mercados, divulgar as boas formas de prevenção do novo coronavírus. Secretário-Geral do Sindicato dos Empregados Bancários constata com preocupação a falta de uso regular e correto de máscaras por parte dos colaboradores das instituições bancárias na província de Gaza.
Ramiro Simbi falava esta terça-feira em Xai-Xai, depois de visitar algumas instituições bancárias para avaliar o nível do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Os nossos colegas, em que recebem máscara, mas ficam 5 dias com máscara descartável. Aí preocupa-nos muito, porque nós somos defensores dos trabalhadores, defendemos o interesse dos trabalhadores a todos os níveis. Então pensamos nós que são esses bancos que vamos recomendar para que de facto tenham lá máscaras em estoque, gel em estoque, ou seja, todo o material que tem a ver com a prevenção tem que estar em estoque. Ramiro Simbi apela aos associados para intensificarem as medidas com vista a evitar a propagação do novo coronavírus. Há alguns bancos que estão de facto a tomar conta do recado. Há bancos que estão a fazer bom trabalho, que a partir de já também quero aproveitar a televisão que é para congratular a esses bancos, mas há bancos que ainda estão com dificuldades. O nosso apelo para com esses bancos é que continuem empenhados para ver se podem melhorar as condições da prevenção. A província de Gaza é a segunda depois de Maputo a beneficiar da monitoria que será feita à escala nacional pelo Sindicato dos Empregados Bancários. E numa altura em que o mundo se debate com a pandemia da Covid-19, em que a aflição e preocupação toma conta, gestos que ainda pequenos são grandes na sua dimensão e significado. Um dos exemplos é este que vamos mostrar já a seguir, da senhora Isabel Muyambo, professora de 30 anos de idade, tomou a iniciativa de oferecer 500 máscaras ao governo da província de Gaza. Depois de ver as aulas suspensas devido à pandemia da Covid-19, a jovem professora Isabel Muyambo decidiu abraçar a produção de máscaras caseiras, uma das medidas do combate ao coronavírus. A ideia parte simplesmente de saber que o ser humano é de natureza um ser social. E verificando a situação atual que o país está vivendo, vi nisso uma oportunidade que Deus trouxe para mim, para poder fazer alguma coisa, de modo a ajudar o país a vencer a pandemia. E quem também ofereceu máscaras caseiras ao governo de Xai-Xai é o Conselho Distrital da Juventude. Este lote compreende 200 máscaras que, juntando com as anteriores, já estamos a atingir o número de 1000 máscaras. Uma das dificuldades que estamos a ter nos últimos dias é o aparecimento de pessoas sem máscaras em locais de aglomeração populacional. Inicialmente nós pensávamos, bom, talvez se trate de pessoas que não querem usar máscaras, mas fomos compreendendo que um universo considerável dessas pessoas não usava máscaras porque não as tinha. Estas máscaras serão distribuídas nos locais de maior aglomeração populacional e a pessoas carenciadas. O governador da província de Maputo, Júlio Paruque, percorreu as ruas da vila de Marraquém na noite de ontem para sensibilizar comerciantes a saírem da via pública. A ação enquadra-se na monitoria do nível de cumprimento do decreto sobre o estado de emergência. O estado em que se encontrava este indivíduo na noite da última terça-feira resulta do consumo de bebidas alcoólicas na via pública, algo atualmente proibido no quadro do estado de emergência decretado para travar a propagação da Covid-19. Casos iguais a este, o exercício da atividade comercial e a concentração de pessoas na via pública obrigaram o governador da província de Maputo, Júlio Paruque, a percorrer ruas da vila sede distrital de Marraquém e o povoado de Bobó em mais uma ação de sensibilização. Então estamos a apelar para cumprirmos com a emergência que temos, tá bem? Fecha a mão, tá bem? Na mesma noite, o trabalho de Júlio Paruque estendeu-se ao setor dos transportes para ver o comportamento dos passageiros neste momento em que se luta contra o inimigo invisível. A gente que enche pessoas ali de manhã. Aonde? De porcelana aqui. Eles que vão brincar, passear, fazer. Passageiros, esses caras que estão a carregar pessoas aqui de manhã. Enchem muitas pessoas. Mais a lotação. Sim. Tá bem? Já de manhã, estão a sofrer mais. Os cobradores estão a encher muito mal ali. O timoneiro da província de Maputo diz também estar atento no controle da rede comercial para evitar a subida de preços por oportunismo nos mercados locais. Temos o nível do nosso Código de Saúde Pública,
ou uma entidade que faz a monitoria do mercado. Por sinal, estamos com o diretor provincial da Indústria e Comércio. Temos acompanhado a situação de modo a monitorar. Membros do governo a vários níveis fizeram parte da equipa liderada por Júlio Paruque para monitorar o cumprimento do decreto presidencial no distrito de Marraquém na noite desta terça-feira. Fora de portas, incêndio deflagra em arranha-céus de 50 andares no Dubai. Não houve vítimas mortais, ainda assim, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Um incêndio de grandes dimensões deflagrou durante a tarde desta terça-feira no edifício de 50 andares no Emirado de Sharjah, Dubai. De acordo com a imprensa local, as pessoas que se encontravam no arranha-céu localizado no bairro Al-Nada foram retiradas, assim como os residentes de mais de 5 edifícios próximos do prédio em chamas. As chamas foram controladas e o fogo encontra-se extinto. O chefe da polícia de Dubai já confirmou que na sequência do incêndio não foram registradas vítimas mortais. Ainda assim, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. No que diz respeito a danos materiais, um elevado número de carros terá ficado danificado devido a fragmentos que caíram do prédio para a rua. Num período em que o país mais industrializado do mundo registra 3.000 óbitos por dia devido à Covid-19, Donald Trump anuncia novas estratégias de combate à pandemia. O presidente Trump disse que os Estados Unidos de América estão a cooperar com outros países na busca de solução ao novo coronavírus. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anuncia mudança de estratégia no combate do novo coronavírus. O estadista norte-americano elogia o trabalho prestado pela equipa de trabalho e disse que pretende pôr fim da equipa técnica que lida com a pandemia nos Estados Unidos. A nova estratégia, que consiste na segurança e abertura da economia, daí a necessidade da transferência de funções da comissão lideradas pelo vice-presidente Mike Pence de uma forma progressiva para as diversas agências federais, frisou Trump. Analistas têm acusado o presidente Trump de passar a saúde para o segundo plano, dando a prioridade à economia. Voltamos ao país e para ver a luta que os artistas de Tete levam a cabo contra a Covid-19, músicos e produtores de eventos lançaram naquela província um vídeo com mensagem sobre a prevenção do novo coronavírus. Corona, corona, coronavírus, corona, corona. Longe dos palcos por causa da Covid-19, músicos e promotores de eventos em Tete unem-se para travar a rápida propagação do novo coronavírus. Entende que a conjugação de esforços pode desacelerar o avanço da doença. Acabam de lançar videoclipe contendo mensagens em prevenção da pandemia. Fizemos uma música de apelo, de oração, com relação ao coronavírus. Então, todos nós, neste momento, estamos a torcer, estamos a pedir para que Deus ilumine os médicos, os dirigentes, para que de facto saiamos dessa situação. Acima de tudo, é importante que nos previnamos. É o contributo dos que querem ver esta batalha vencida muito rapidamente pela humanidade e o regresso de normal convívios com os seus seguidores ou fãs. Os meus fãs, eu dou o conselho de que lavar as mãos com sabão, com cinza e se prevenir da coronavírus e sempre ficar em casa. Lave as mãos com água e sabão ou cinza. Lave as mãos, usa máscara, meu irmão. O impacto da Covid-19 na cultura é sombrio. Não obstante o cenário negativo que atravessam, alguns artistas aproveitam este momento de confinamento para compor algumas músicas e poder regressar aos palcos com novidades logo que a situação normalizar. Para que não seja apenas na província de Tete, que não sejam somente os músicos, mas que a luta seja de todos contra a pandemia da Covid-19. Obrigado pela audiência, nós estaremos cá amanhã. Boa tarde.